Nosso tema de hoje é o mundo da poesia, do vídeo e das performances. E também das artes gráficas, da publicidade e da própria moda, colocadas a serviço da conscientização racial e de gênero. Tudo isso da perspectiva de uma pessoa originária da periferia. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Eu também o vejo na brisa que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas e indescritíveis. Eu transpiro amor no deslizar dos carinhos do meu nego. Em tudo que vejo, o amor está. Quando você oferta um olhar, na procura dos meus para um abraço, sabe aquele espaço de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu? Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era a semente da fruta que eu chupei. Persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor. Não apenas. Porque a poesia é o instrumento que eu milito. É o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo tudo ali na favela. Na comunidade que bota a mão, costura e faz acontecer. Eu vejo timbre grave, rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de socorro! Eu vejo gesticular frenético ao recitar a poesia, mas também vejo a menina séria, com os seus problemas que não têm métrica. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era semente da fruta que eu chupei. Eu persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor. Não apenas porque a poesia é o instrumento que eu milito. É o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar todos esses pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo todo ele na favela, na comunidade que bota a mão costura, faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto e nos olhos um pedido de socorro. Eu vejo o gesticular frenético ao recitar a poesia, mas eu também vejo a menina séria, com seus problemas que não tem métrica. Eu queria falar de amor, mas não dá. Com tanto genocídio na favela, com a falta da mistura na panela, como a rua como moradia, com a vaidade por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa por editais, como se o lugar ao sol fosse só o pau que eu flagro. Como que fala de amor se só ele não enche barriga? Há quem vê a moça na rua e ainda trate por mendiga, mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver ego no sarau pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra. Enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por viver a sua realidade, quando a sentença de morte for a escolha da religião, por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar versos de amor. Com a turbulência das energias, é necessário conduzir onde a sua se canaliza. Nossa convidada de hoje é escritora e artista multimídia autodidata que transita entre o livro, o vídeo e a performance. É a precursora do Sarau da Ponte Pra Cá, encontro mensal que organiza e produz há quase 7 anos, apresentando poetas e artistas de diferentes locais. Em 2016, lançou o primeiro livro de arte contemporânea, Em Reticências, editado pelo selo Academia Periférica de Letras. No ano seguinte, Troca, sobre questões cotidianas adormecidas ou naturalizadas. Para difundir a palavra escrita, criou objetos poéticos, como pequenos espelhos em formatos de bottoms, com trechos de poesias e artes gráficas. Militante antirracista, inspirou uma coleção de roupas da marca Tendência Urbana e teve o rosto estampado em várias peças da grife. Também estrelou uma peça publicitária da Dove com um vídeo sobre cabelos cacheados. Tem parcerias com os coletivos Praçaral, Fala Guerreira,
Casa de Cultura Candiarte e Cantinho de Integração de Todas as Artes. Vamos conversar com a poeta, artista e militante Tata Neves. Tata, é um grande prazer para nós recebê-la aqui no nosso Coaching em Resenha, e eu devo dizer que realmente, antes de mais nada, eu quero apresentá-la como um exemplo, né? Você é um exemplo para a juventude pela sua produção que você já conseguiu realizar. E é interessante que o grande destaque da sua obra da poesia, são os livros. E normalmente quem escreve, quem tem essa vocação, isso foi muito despertado, muito ajudado pela leitura. Você gostava muito de ler? Não. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer muito o convite. Estou muito lisonjeada de fazer parte. Quando você me pergunta sobre a leitura, eu acho que isso é muito presente em todas as pessoas oriundas da periferia, né? A leitura e a literatura, elas sempre foram lugares elitizados, então não havia uma representatividade nos livros. As bibliotecas geralmente eram lugares ociosos, né, obsoletos dentro das escolas. Então, quando você acessava aquilo e ainda não se identificava, não tinha um prazer de leitura. Eu até hoje odeio aquele livro A Moreninha, porque toda vez nos obrigavam a ler aquele conteúdo e eu só lia, né, não tinha uma interpretação. Eu passo a gostar da literatura a partir do âmbito, né, cultural e dos saraus e etc., onde eu consigo ver mulheres que trazem uma linguagem parecida com a minha realidade, com o meu cotidiano. Podia dar um exemplo de uma dessas mulheres? Conceição Evaristo, gosto muito também de Cristiane Sobral, Elisa Lucinda, eu amo, sou apaixonada, entre outras, né? Dentro do âmbito cultural, eu conheci muitas, tive o privilégio de me relacionar com algumas delas, jovens também, né? E então tem uma lista vasta. Você diria, então, que esse é um campo que está se expandindo, essa literatura afro-brasileira, especialmente produzida por jovens? Sim, os âmbitos dos saraus fazem essa disseminação, né, das poesias e trazem isso de uma forma mais orgânica, ao meu ponto de vista. Então, quando você passa a se identificar com os textos, né, que falam sobre alguma cena do seu cotidiano, alguma realidade vivida na adolescência, na infância, a literatura, a gente entende a poesia quanto um diário, né? Eu acho que eu passei a fazer essa assimilação, onde eu escrevia para discorrer um pouco, né, sobre as brigas do meu pai com a minha mãe, e aí não conseguia falar, conversar. Se eu fosse falar que algo estava me chateando, eles iam abordar aquilo como frescura. Então os textos me ajudaram muito, e aí eu percebo sim essa ampliação, né, quando se desconstrói também o que é a figura, né, da literatura, quando que se pode escrever e etc. E aí vejo sim, para cada... Bom, Sarau da Ponte para Cá, né, como você fala no início, ele acontece há 7 anos e todos esses anos houve um lançamento de livro. Então esse índice que se fala, né, sobre que os brasileiros não leem, eles não têm um percentual analisado dentro das periferias, porque se a cada mês só o Sarau da Ponte para Cá lançou pelo menos um autor, escritor, dentro desses 7 anos, isso significa que a periferia tem essa potência, né, consome dessa maneira. Então, para cada sarau mapeado aí no terreno de São Paulo, nas periferias de São Paulo, para cada sarau houvesse um lançamento de livros, significa que existe consumidores e leitores para esse tipo de nicho, né, literário. Perfeito. Um acontecimento marcante da sua vida, que parece, foi o que aconteceu, então, naquela loja, naquela empresa em que você era recepcionista e você teve que sair do emprego porque você não queria cortar o cabelo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu trabalhei aqui em um grande estádio, né, de São Paulo, e claro que não era do meu time, porque eles não fariam isso. E aí eu era recepcionista daquele espaço. Então, havia sempre um impacto muito grande, né, dos clientes, dos sócios daquele clube, em relação à minha presença na Perdão, recepção. então era um clube. Era um clube. Isso, dentro do estágio, tinham algumas
alguns salões, estética, restaurantes, etc. E aí, para os sócios, né, que faziam parte do clube, associação, eles faziam o usufruto desses espaços, né? Perdão, e E sócios que deviam ser todos brancos. todos brancos. Na região do Morumbi, o estádio, que é um bairro nobre aqui em São Paulo. Então, a minha presença trazia esse impacto, né, de cabelo grande e tal. Eu não sou muito da maquiagem, mas o cabelo trazia esse impacto. E aí, quando você dialogava com os clientes e falava de uma forma eloquente, isso assustava duas vezes, né? Porque não se pressupõe que uma mulher negra seja intelectual, você está sempre associada a, a relações mais pornográficas mesmo, né? Da hipersexualidade da mulher preta. Então, quando eu já estava meio que, né, empapuçada com tanta com toda a máscara, né, máscara e armadura que eu precisava vestir todas as manhãs para enfrentar aquele cotidiano que já era previsível, e aí uma senhora portuguesa que sempre alfinetava, assim, de forma sutil, mas eu percebia, e aí teve uma vez que eu não consegui mais, né, não tolerei mais, e aí dei a resposta, foi um pouco cômico, assim, porque aí quando eu me pronuncio, né, que eu solto isso, todo o salão aplaude, as pessoas reagem ao meu favor, mas ali já não dava mais para mim. Então não foi uma iniciativa da empresa, foi sua isso aí. Foi uma iniciativa minha. E isso marcou muito você. É a partir daí que você começa a se interessar pela militância negra? Ou já vinha de antes? O meu pai, ele sempre nos introduziu nesse lugar de saber quem éramos, né? Então eu sempre soube que eu era negra, eu sempre soube o meu lugar no mundo, a condição social e financeira que nós tínhamos, mas eu não era uma negra política, né? Então eu não sabia argumentar sobre alguns impactos do racismo no cotidiano, seja ele sutil ou muito escancarado. Então eu falo que o candomblé me trouxe essa relação de negra política, né? A minha IA, Ana Rita Dias de Encarnação, ela é militante, né? Ajudou a fundar o movimento negro aqui em São Paulo, então ela sempre trouxe essa relação mais imbativa, né? E aí comecei a perceber através dela. O marco da minha vida foi a partir do comercial da Dove, que é quando eu recebo um valor inesperado, né? Para um trabalho tão simples de 3 minutos, talvez, eu apareça nesse comercial, e um valor tão grande onde eu não sabia administrar, né, por não haver uma educação financeira dentro das periferias. E aí, quando eu tive aquele valor grande, eu não sabia muito o que fazer, mas eu tinha uma certeza que eu queria investir em alguma coisa. E aí eu conversei com um amigo, o Rogério Gonzaga, que é responsável por quase tudo dentro do meu trabalho em relação à arte, que ele falou, faz um livro, né? Eu consultei ele, assim, Rô, o que eu faço para investir? Ele, meu, faz um livro. Falei, Rô, eu quero investir, no Brasil não existe, né? O investimento na literatura, as pessoas não vão ler, vai acabar o dinheiro, eu vou continuar pobre. E aí ele insistiu para que eu fizesse esse lançamento no Praçaral, em 2015. E aí esse lançamento aconteceu com muita insistência dele, porque eu resisti bastante. Fiz uma tiragem pequena desse material, então foram 100 exemplares do primeiro livro em reticências, capa do Paulo Verdun e diagramação do Tiago Lima. E aí, a partir dessa introdução, né, no sarau, de fato, ir lá, ter coragem de falar, tirar o livro da frente da cara e tomar mais empoderamento sobre o espaço de fala, o... eu vendo desses 100 exemplares, eu vendo 80 exemplares. E aí me dá um outro impacto, né, um impacto segundo, que é um dinheiro que me vem rápido, né, digamos assim, e aí eu pude acreditar no poder da minha literatura, né. Não fiquei rica ainda assim, não monetariamente falando, mas me reconheço dentro desse lugar em prosperidade, o orixá sempre me provém nesse lugar, e a arte também, né, com essa criatividade abundante, eu sou muito criativa, e aí, a partir do comercial da Dove, né, que fala sobre as crianças, traz um pouco dessa abordagem de como que eram as crianças em relação aos seus cabelos nas escolas, nos âmbitos sociais que elas conviviam. Agora, o conteúdo. Qual o conteúdo de Reticências? Sobre o que você fala no livro? Reticências é um livro de uma inexperiência enorme, né? Eu gosto muito de falar dele por esse lugar. Então, eu não queria um livro
que ele tivesse índice, por exemplo. Eu queria que as pessoas folheassem da forma como quisessem e também não queria que as poesias tivessem nome, para que cada leitor tivesse a sua interpretação. Então, às vezes, eu ia para um lugar, recita aquela poesia da mãe, aquela poesia do filho, aquela poesia sobre a gestação, e todos eles falavam de uma outra ótica sobre o mesmo conteúdo, né, literário. Então, isso me deixou bem emocionada. E aí o Reticências faz toda essa amarração, né, de textos que estavam armazenados em cadernos e que eu não sabia que tinham esse teor de poesia, porque a literatura que eu convivi na escola não me direcionava para esse lugar. E aí, a partir do Rogério Gonzaga, que pega esses cadernos, fuça esses cadernos, ele fala, não, isso aqui é poético, né? Isso aqui tem um caminho aí da poesia. Então, ele tem essa junção, né, de sentimentos, de vivências amorosas, de observações, né? Então, a rua me impacta muito quando eu menciono, né, no nosso particular, que eu não gosto de São Paulo, é principalmente por conta do centro de São Paulo, onde existe uma dureza muito grande sobre as pessoas que estão em vulnerabilidade. Isso me impacta de uma forma que me angustia muito. Então, o Reticências, ele traz um amarrado de tudo isso, assim. Perfeito. Logo em seguida, você lança o Trocas. O Troca, Nós vamos isso. falar dele no próximo bloco. Ok. No final do primeiro bloco, nós começamos a falar sobre o seu segundo livro, Trocas. Mas só começamos. O Troca, ele é um livro da experiência do primeiro livro, né? Então, hoje são 3 materiais autorais, eu acho que eu não mencionei o terceiro, que é o Ibegis, Poesias do Meu Ventre, que são frases dos meus filhos. Mas o Troca, ele vem dessa experiência do Reticências, que é onde eu percebo que quando eu faço a inserção em espaços públicos como as escolas, existe um interesse tanto dos alunos quanto dos professores em adquirirem o material e, às vezes, um constrangimento de não poderem, naquele momento, fazer a aquisição. Então, quando eu percebo, lá no comercial da Dove, lá no lançamento da Reticências, que a gente não fica rico com literatura, o valor monetário do material já não era tão importante assim. E aí foi quando eu proponho essa troca, né? Então, quando eu vou aos espaços de escola, né, mais com uma relação maior, né, onde que eu adentro mais, eu fiz essa troca com os alunos, assim, né, tipo assim, então tá, você quer adquirir o livro, o que você quer trocar comigo? E aí vinham várias coisas, como desenhos, né, alunos que desenhavam muito bem, às vezes vinha a participação daquele aluno que era inibido para cantar ou mostrar algum instrumento, às vezes eu trocava por coxinha, tenho ascendência em touro, então eu adoro comer, isso também me fazia feliz, né, de ver essa troca. E houve uma troca muito importante, assim, marcante para mim, que foi a partir de uma introdução de um coletivo chamado Poesia da Hora, onde eles fazem também saraus em espaços de vulnerabilidade, onde a gente visitou um centro de recuperação. E aí a troca foi por pedras de crack e cápsulas de cocaína, e aquilo me impacta de uma maneira muito forte, né, de ver que aquilo era o tudo daquela pessoa e ela se interessou em fazer a troca por um livro, assim. Então Nossa, troca uma situação muito embaraçosa, ao mesmo muito, tempo muito. difícil, muito difícil, muito difícil. E ficar com aquilo, né, sendo preta, ficar com aquilo na mão Sim, e além tal, né. Então tinham seguranças na porta, né, do evento, e aí, automaticamente eu fiz a entrega para eles, assim, né, me livrei disso, mas aquela experiência, né, de ver o que eles estavam me entregando, e eles estavam me entregando tudo deles. A primeira poesia desse material chama A Bença Mãe, que posteriormente faz o marketing, né, a tipografia do lançamento da minha grife, A Bença Mãe, que são camisas em homenagem à minha mãe de santo, para que ela abra mesmo esses caminhos, né. Então, a capa do Troca é um búzio e uma vagina. E aí eu explico isso melhor num vídeo lá no YouTube, porque é um pouco extenso, mas eu quero falar sobre essa troca de conceito, né, também sobre o órgão feminino,
E também sobre a ancestralidade que se carrega a partir desse útero, né? A gente troca de espaço e vem adentrar aí esse mundão a partir desse portal, né? Então o Troca ele vem com poesias um pouco mais ancestrais. Então você diria que talvez o ambiente você considera mais propício, né, exatamente para divulgar o seu trabalho, é nas escolas e nas áreas de vulnerabilidade. Ai, eu não sei se o mais propício, mas eu acho que o mais carente dessas narrativas, né. Então, eu falo que o Sarau da Ponte pra Cá, por exemplo, para mim, não existe mais sentido em realizar ele se eu não puder continuar, ofertando a comida, né, que a gente faça o AG1 juntos. Então todas as edições, a minha mãe de santo, com a empresa dela, o Joe Baiano, a gente faz um cardápio e oferece para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o cantor, o ator, o artista, o palhaço, a palhaça que vem ao sarau, eles não vão ter um ambiente de camarim específico ali com a uva e com champanhe. Todos nós comungamos da mesma comida e é muito bonito isso, né? Porque existem pessoas que comemoraram seus aniversários na praça, que trouxeram pedidos de casamento morando na rua e fizeram aliança com cipó das árvores que tinha lá. Então já aconteceram coisas bem interessantes. E aí eu vejo que esse é o espaço, né? Acho que o sarau precisa também pensar dividir esse espaço do ego, né? Porque se apresentar, estar à frente, falar no microfone também traz um pouco dessa vaidade do ego. E aí, para mim, hoje, realizar o sarau só para satisfazer, né, esse ego do artista não paga a pena. Você já falou, en passant, pelo menos 2 vezes, sobre a religião, sobre o candomblé. Você é filha de santo? Eu me tornarei. Está no Tenho caminho. sido, sim, já há quase 6 anos, né, que eu estou nessa filosofia do candomblé com essa minha IA, mas ainda não passei pelos processos de iniciação. Havia umas particularidades dela, enquanto uma certa resistência, né, de retomar a casa, porque ela já cuidou do axé há um tempo e aos 62 anos de idade ela queria o descanso, mas o orixá chama, então assim, ó, não é o momento ainda de descansar, e ela tem retomado a casa agora em 2020, e aí eu estou nesse processo de entrar no barco, fazer a raspagem e mergulhar, né, nessa filosofia que eu acredito, que eu instruo os meus filhos. Você teve o rosto estampado em peças da grife Tendência Urbana. Como foi que Sim. você chegou a isso e qual o saldo dessa sua experiência? Olha, as pessoas têm mania de achar que eu sou modelo. E aí quando vão me fotografar, vê a catástrofe, né, que é. Então o Cauã, ele foi contemplado por uma lei de fomento na periferia, e nós tínhamos uma relação não muito próxima, mas ele já acompanhava o meu trabalho, e eu fui uma das estampas, né, que ele fez, houveram outras mulheres negras também, homenageadas, né, dessa maneira, e aí ele fez esse movimento e me convidou para fazer umas fotos e também para desfilar no dia do lançamento. Eu falei, Cauã, se você quiser que eu abra o evento com uma poesia, com qualquer outra coisa eu faço, mas desfilar, eu não sei se eu tenho essa manha, né, essa vontade também. Sempre me direcionaram para esse lugar, né? Ah, você é bonita, vai fazer um curso de moda, mas nunca me apeteceu. E aí, quando o Cauã me convida, eu entendo a causa, né, o quanto que era nobre aquilo, trazer mulheres da periferia, mulheres reais e mulheres desse cotidiano, onde ele se relacionava de fato, né, ele conversava, trocava ideia, tínhamos amigos em comum, e aí eu aceito entendendo essa causa maior. E aí a gente faz o lançamento, foi bem interessante ter, era engraçado usar assim no meu bairro, as pessoas verem e se sentirem representadas. Então foi uma experiência interessante. E aí, outra coisa interessante a respeito dessa experiência é que, na verdade, o que nós temos visto, com muito prazer, temos visto cada vez mais aumentar a presença de negros na publicidade. Em Uhum. situações que a gente não estava acostumado, famílias negras procurando um lugar para se hospedar de férias, ou uma mulher negra na primeira classe de um voo, uma criança negra num carro passando por entre
por entre gigantes e coisas dessa natureza. Uma série de situações, às vezes, é um atrás do outro, de bancos, de empresas de investimentos, enfim. E você, de uma certa forma, também presente nisso com esse trabalho com a Dove, né? Sim, eu fiz depois da Dove algumas outras relações, né, publicitária, Quais inclusive foram? esse ano Fala dela, por favor. fiz o comercial para Electrolux, né, junto com os meus filhos, Esse prazer especial junto com os filhos. junto com eles, sim. Foi bem gostoso. Também foi, né, essa coisa breve, assim, rápida. Agora, esse ano, eu farei com mais duas outras empresas, né, um banco e uma marca de tênis, que eu ainda não posso revelar por conta de contrato, etc. Eu acho importante que tenham essa representatividade nesses âmbitos publicitários. Mas lá na Dove, por exemplo, né, a gente foi gravar aquilo em Porto Alegre. Então, o impacto para aquela cidade de ver uma van, né, ir para o restaurante, descerem várias mulheres pretas, várias crianças pretas, ainda era muito impactante. E a empresa que geria, né, que fazia a captação desse material, não conseguia se opor, não conseguia reagir aos impactos dos olhares que já eram racismos, mas eles naturalizaram aquilo. Então, eu conversava muito com os cabeleireiros, né, falava sobre a relação, eu me colocava no mundo, né. As meninas estavam lá falando sobre uma relação de, brincos, uma relação de fazer plásticas, né, de mudar o nariz e etcétera, e eu falava sobre o inverso disso, né. E aí a produtora executiva percebeu esse diálogo, né, com os outros profissionais da área e me chamou para conversar. Falou assim: "Ah, eu queria conversar com você, te ouvir falar e tal". E aí ela me levou para uma sala, né, um escritório, e perguntou se eu estava gostando daquilo. Falei: "Olha, você quer realmente a minha opinião sincera?" Ela: "Sim, quero te ouvir". E aí eu falei, né, que era importante sim essa imersão, né, do público com essa representatividade, então os meus filhos vão poder ver isso e sentirem orgulho, mas que nos cargos executivos não haviam pretos lá, não haviam pretas lá. Então o cabeleireiro era preto, o maquiador era preto, a figurinista era preta e etc, mas os cargos executivos, quem desempenhava as funções de liderança, não éramos nós. Então aquilo era como uma embalagem de maionese, né? Você usa a maionese ali, pode ser a Hellmann's, por exemplo, mas você tira a embalagem e aí você põe tempero, você põe alho, você põe qualquer outra coisa que não vai trazer a identidade de quem faz, né? E aí ela ficou impactada com aquilo, falou que ia levar isso como pauta para lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ao menos foi importante que ela ouvisse isso, né? Não, na verdade, nós temos a experiência direta de participar de eventos de grandes empresas. Posso falar Banco Itaú, Xerox, tivemos algum tempo, Filó e eu, no Elevador Schindler. Todas essas empresas estão querendo exatamente criar essas possibilidades, estimular exatamente a ascensão de negros no quadro funcional. Então, isso é uma coisa nova que, de uma certa forma, você ajudou a impulsionar. Acho eu acho que serve para isso, né, se para aquele momento não houve uma mudança, com certeza isso ficou, refletindo, né, reverberando na cabeça dela, porque é muito louco, né, você pensar que esse tipo de ação, pra essas pessoas brancas, é como se fosse um ato heróico, sabe, como se fosse heróico ela me tirar da periferia e me trazer para o comercial. E não é, porque dentro da minha margem pequena, né, da minha publicidade, eu dissemino a minha realidade, eu dissemino sobre os meus iguais, né, vocês também fazem isso com muito louvor. Então ela me tirar e me trazer para cá não é um ato heróico, né, é o retrato do que acontece no Brasil, de quem são as pessoas que consomem o Brasil. E aí eu falei para ela sobre isso, assim, olha, se 70% da população é preta, como que vocês nunca pensaram em um creme de produto para o meu cabelo, né? Então eu precisei esperar quase 2 décadas, né, para que isso acontecesse, e aí isso acontece agora, e aí vocês perderam no mínimo 3 gerações. A minha avó que não usou, a minha, ó, quase que ficou um dedo errado. A minha mãe que não usou, e agora a minha geração que não usou, né? Tô usando agora no final
dela, assim. E aí ela ficou impactada, assim, ó, isso daí minimamente foi um erro do financeiro de vocês, da relação econômica de vocês, porque não nos pensaram quanto potências econômicas para consumo desses materiais. E isso é um erro dantesco, né? Dentro de um país que é super miscigenado. E não é, né? Porque você falou de Rio Grande do Sul, não é exatamente um lugar que a gente veja como miscigenado, né? Você tem Bahia e tem Rio Grande. E uma mesma pessoa pode ser considerada branca da Bahia e negra no Rio Grande do Sul. Também existe essa coisa. Mas outro aspecto que a gente tem visto dessas grandes empresas não é só a questão do mercado, não. É a visão de que, se eles discriminam os negros, por exemplo, ou discriminam as mulheres, eles estão perdendo os talentos que poderiam ser aproveitados pela empresa, que estão dentro daqueles grupos. Eles estão que se abrir para pegar os talentos. É isso que a gente ouviu em várias empresas, como o Banco Itaú e tantas outras. Mas, de novo, você tem feito um trabalho fantástico, você tem sido uma referência, e eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para os mais jovens que você. Pensando no público mais jovem, eu acho que, só para dar um adendo, né, esse é ouvir o que essas crianças têm para falar. Quando a gente fala sobre a cultura africana e entende que a cultura africana ela é muito presente através da oralidade, quando a gente se opõe a ouvir as crianças, que são tidas como futuro da nação, a gente perde muito com isso. Então, o IBGIS, por exemplo, ele foi um grito sobre esse lugar, né? Eu sou mãe de gêmeos, uma maternidade solo, e às vezes eu queria me formar nesses espaços de cultura, né, de formação, que eram os teatros, os saraus e etc., e não me sentia confortável quando havia um silenciamento sobre a voz dos meus filhos. Então, se eles me chamassem, se eles rissem, eles eram silenciados com uma voracidade muito grande. E aí isso começou a me incomodar. Eu tinha esses escritos, né, de frases que eles me falavam, e eu achava que era engraçadinho e armazenei. E aí, em um certo momento, me vem uma inspiração sobre fazer um livro com esse material. E aí eu faço esse material, né? Na verdade, eu só organizo, eu falo que a autoria do livro é deles, né? Concedo a eles. E aí eles têm essa propriedade em se dizerem escritores antes de serem alfabetizados. Então, quando a gente entende, né, que o jovem, né, que essa força da renovação, da mudança, né, da novidade, ela é presente, que ela pode mudar muitos aspectos, né, que foram aí congelados, ora por moralismo, ora por uma tradição um pouco engessada, né, algumas tradições um pouco engessadas. Quando vem esse material, as crianças apresentam uma outra realidade, né? E aí escrevem, assinam um livro dessa maneira. O Baobá e Memória também vem nesse lugar, né? De pensar esse incentivo, né? Sobre a autoria das crianças, sobre a autonomia delas. Eu acho que se for para dar um recado, né? Não sei se eu me sinto nesse lugar de dar um conselho para para alguém, mas é apostar na nossa juventude, né? Sem se esquecer dos mais velhos, de quem veio antes, de reverenciar. Tata, foi um prazer muito grande conversar com você. Com certeza o público ficou bastante enriquecido com as suas posições, o seu depoimento, tudo aquilo que você está trazendo para esse mundo da cultura com essa visão que nasce da periferia. Você poderia dar um trechinho de uma poesia, fazer uma presencinha para a gente da poesia? Claro, muito obrigada, foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. Vou fazer uma poesia, um trecho de uma poesia do livro Troca. Perdoem as mães negras, se é que as mesmas cometeram pecados, matando seus filhos para que eles não se tornassem escravos. Valeu! Muito obrigado, Tata. Eu que agradeço.